Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir e praticar o seu listening. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Antes de disponibilizar o áudio, eu gostaria de te convidar para conhecer o nosso curso English for Life. São mais de 1.300 aulas, desde o nível básico ao avançado, incluindo aulas 100% em inglês com professores nativos. Tem aula de gramática, aulas que seguem a metodologia de leitura guiada, aula com interpretação de cenas, lições para você praticar o seu listening e o seu speaking, tá bom? Tem muitos exercícios, podcasts, enfim, é um acervo muito completo para você que quer alavancar seus estudos, tá? Se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu tenho certeza que você vai gostar do curso, porque é um conteúdo bem mais rico, bem mais completo, tá bom? Então, eu vou deixar o áudio aqui agora para você ouvir, se concentre e até daqui a pouco. I was so excited about my first date with Jake. He was incredibly handsome, with an athletic body and a perfect smile. I thought I was the luckiest person in the world. At first, the conversation was nice, and Jake talked a lot about himself, but soon things started to go wrong. When the waiter brought our drinks, Jake complained loudly that they weren't fast enough. He was rude and snapped his fingers to get attention. I felt so embarrassed. Later, he started talking about his opinions on women. He said things like, "Women belong in the kitchen," and "Men are better at making decisions." I couldn't believe my ears. He laughed as if it was a joke, but I didn't find it funny. To make things worse, he didn't even offer to pay for his half of the bill. He said, "You invited me, so it's your responsibility." That was the last straw. I learned my lesson. Looks aren't everything. A good heart and respect are much more attractive than muscles and a pretty face. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. Olha só então. I was so excited about my first date with Jake. He was incredibly handsome, with an athletic body and a perfect smile. I thought I was the luckiest person in the world. At first, the conversation was nice, and Jake talked a lot about himself. But soon, things started to go wrong. When the waiter brought our drinks, Jake complained loudly that they weren't fast enough. He was rude and snapped his fingers to get attention. I felt so embarrassed. Later, he started talking about his opinions on women. He said things like, "Women belong in the kitchen and men are better at making decisions." I couldn't believe my ears. He laughed as if it was a joke, but I didn't find it funny. To make things worse, he didn't even offer to pay for his half of the bill. He said, "You invited me, so it's your responsibility." That was the last straw. I learned my lesson. Looks aren't everything. A good heart and respect are much more attractive than muscles and a pretty face. Very good. Olha só então. I was so excited about my first date with Jake. I was so excited, eu estava tão empolgada sobre my first date, meu primeiro encontro with Jake, com Jake. Date é muito utilizado nesse sentido, né, de ter um encontro romântico. E excited vem de empolgado, animado. Eu estava muito empolgada, esse about aqui sobre, com, para o meu primeiro encontro com o Jake. He was incredible handsome. Incredible, incrivelmente, e handsome, muito bonito, né? Bonitão, muito bonito. Ele era incrivelmente bonito. With an athletic body and a perfect smile. With an athletic body, com um corpo atlético, body, corpo, and a perfect smile, e um sorriso perfeito. I thought I was the luckiest person in the world. I thought, eu pensei, achei, né? Thought passado de think, pensar ou achar. I was, eu era,
the luckiest person, a pessoa mais sortuda, e este superlativo, né? Então, the luckiest person, a pessoa mais sortuda in the world, em o mundo. Eu achei que eu era a pessoa mais sortuda do mundo. At first, no início, no começo, the conversation was nice. The conversation was nice. A conversa foi legal. The conversation was nice. And Jake talked a lot about himself. And Jake talked a lot. E Jake falou a lot, muito about himself. Sobre ele mesmo, né? Himself, pronome reflexivo para he, ele mesmo. No início, a conversa foi legal e Jake falou muito sobre ele mesmo. But soon, mas logo, soon, logo, em breve, things started to go wrong. Go wrong, ir errado é quando dá errado, né? Então, as coisas começaram a dar errado. As coisas começaram a desandar. When the waiter brought our drinks. Quando the waiter, o garçom, brought, passado de bring, trazer. Quando o garçom trouxe our drinks, as nossas bebidas, né? Jake complained loudly that they weren't fast enough. Jake complained loudly. Complain é o verbo reclamar. Então, complained, reclamou alto, that que they weren't fast enough, que elas não foram rápidas o suficiente. Enough tem a ver com suficiente. E se elas não foram rápidas o suficiente, no caso as bebidas não vieram rápido o suficiente, demoraram demais. He was rude and snapped his fingers to get attention. He was rude. Rude é rude, grosseiro, né? Então ele foi grosseiro and snapped his finger. Snap, estalar. Então, he snapped his fingers e estalou os dedos to get attention, para chamar atenção. I felt so embarrassed. I felt so embarrassed. Felt, passado de feel, sentir. Então, eu me senti tão embarrassed, constrangida, tá? Embarrassment tem a ver com constrangimento. I felt so embarrassed. Eu me senti tão constrangida. Later, mais tarde, he started talking about his opinions on women. Ele começou talking about his opinions, a falar sobre suas opiniões on women. Esse on women, sobre mulheres, né, a respeito de mulheres. Então, mais tarde, ele começou a falar sobre suas opiniões sobre mulheres. He said things like. Ele disse, né? Said, passado de say, quer dizer. Ele disse coisas como: Women belong in the kitchen. Women belong in the kitchen. Belong é o verbo pertencer. Então, mulheres pertencem à cozinha. And men are better at making decisions. And e men, homens, are better, são melhores at making decisions, em tomar decisões, né? Make a decision, fazer uma decisão, é tomar uma decisão. E homens são melhores na tomada de decisões. Homens são melhores em tomar decisões. I couldn't believe my ears. I couldn't believe my ears. I couldn't believe, eu não conseguia acreditar, eu não pude acreditar. My ears, em meus ouvidos, né? Eu nem conseguia acreditar no que eu estava escutando. He laughed as if it was a joke, but I didn't find it funny. He laughed, ele riu. Laugh é rir, né? Então, he laughed, ele riu. As if, como se it was a joke, como se fosse uma piada. But I didn't find it funny. Mas eu não achei isso engraçado. Eu não achei graça, né? Eu não achei isso engraçado. Perceba que o find, além de ser o verbo achar no sentido de encontrar algo, também pode ser utilizado, né, nesse sentido de achar para demonstrar opinião. Então, he laughed as if it was a joke, but I didn't find it funny. Ele riu como se fosse uma piada, mas eu não achei isso engraçado. Eu não achei graça disso, né? To make things worse. To make things worse. Para fazer as coisas piores, para piorar as coisas, worse é o comparativo de bad, né? Bad, ruim, worse, pior. Então, to make things worse, para piorar as coisas, he didn't even offer to pay for his half of the bill. He didn't even, o
even tem vários usos. Nem sequer, até mesmo, vai sempre depender do contexto. Então, he didn't even, ele nem sequer, ele sequer ofereceu to pay, para pagar, for his half, por sua metade, pela sua metade, of the bill, da conta. Então, ele nem sequer se ofereceu para pagar pela sua metade da conta, né? Nem metade da conta, no caso, a metade dele da conta, ele quis pagar. He said, ele disse, you invited me, você me convidou. Invite é o verbo convidar. You invited me, você me convidou. So it's your responsibility. So, então, it's your, é sua responsibility, é sua responsabilidade. That was the last straw. The last straw, a última palha, na verdade, passa a ideia de a última gota d'água, né? Sabe quando uma pessoa faz uma coisa e aquilo ali é o limite. Pronto, extrapolou sua paciência naquilo ali. Foi a gota d'água. Então, that was the last straw. Esta foi a última palha, no caso, foi a gota d'água. Ali pra mim deu. That was the last straw. Foi o cúmulo. I learned my lesson. Eu aprendi minha lição. Looks aren't everything. Aparências não são tudo, né? O look, além de ser o verbo olhar, também é utilizado para falar de aparência. Então, looks aren't everything. Aparências não são tudo. A good heart and respect are much more attractive than muscles and a pretty face. A good heart, um bom coração, and respect, e respeito, are much more attractive, são muito mais atraentes, than muscles, do que músculos, and a pretty face, e um rosto bonito, né? Muscles, músculos, pretty, belo, bonito, e face, rosto. Então, um bom coração e respeito são muito mais atraentes do que músculos e um belo rosto, ok? Very good. Vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir, praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do material, né, no caso do áudio ou do texto em inglês com a tradução, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. I was so excited about my first date with Jake. He was incredibly handsome, with an athletic body and a perfect smile. I thought I was the luckiest person in the world. At first, the conversation was nice, and Jake talked a lot about himself. But soon, things started to go wrong. When the waiter brought our drinks, Jake complained loudly that they weren't fast enough. He was rude and snapped his fingers to get attention. I felt so embarrassed. Later, he started talking about his opinions on women. He said things like, women belong in the kitchen, and men are better at making decisions. I couldn't believe my ears. He laughed as if it was a joke, but I didn't find it funny. To make things worse, he didn't even offer to pay for his half of the bill. He said, "You invited me, so it's your responsibility." That was the last straw. I learned my lesson. Looks aren't everything. A good heart and respect are much more attractive than muscles and a pretty face. I was so excited about my first date with Jake. He was incredibly handsome, with an athletic body and a perfect smile. I thought I was the luckiest person in the world. At first, the conversation was nice, and Jake talked a lot about himself. But soon, things started to go wrong. When the waiter brought our drinks, Jake complained loudly that they weren't fast enough. He was rude and snapped his fingers to get attention. I felt so embarrassed. Later, he started talking about his opinions on women. He said things like, women belong in the kitchen, and men are better at making decisions. I couldn't believe my ears. He laughed as if it was a joke, but I didn't find it funny. To make things worse, he didn't even offer to pay for his half of the bill. He said, "You invited me, so it's your responsibility." That was the last straw. I learned my lesson. Looks aren't everything. A good heart and respect are much more attractive than muscles and a pretty face.